Cabo Frio, programa Cartão Vermelho ao vivo agora, 14 horas e 2 minutos, pontualíssimos, né? Tão melhor do que Treino Central do Brasil. E o programa Cartão Vermelho de hoje tem uma edição especial, mais uma edição especial. Vou entrevistar hoje uma pessoa que foi vereador em Cabo Frio por 2 mandatos, foi presidente da Câmara de Vereadores, foi deputado estadual por 3 mandatos, não 2 mandatos. Eu estou dando um terceiro mandato para ele, que eu acho que ele nem quer. E 3 vezes prefeito de Cabo Frio. Essa, se eu falasse 4, eu acho que ele não ficaria chateado. Do meu lado, o ex-deputado, ex-prefeito, Alaí Correia. Bem-vindo, depois de 4 anos, ao Cartão Vermelho, Alaí. Boa tarde, Alex. Boa tarde, senhores telespectadores. É uma alegria grande retornar aqui ao seu programa, ausente já por muito tempo. 4 anos sem vir. Aliás, ausente por muito tempo de todas as emissoras, tanto de televisão como de rádio e até de jornal, muito mais por conta da iniciativa de alguns de fechar as portas para que eu não pudesse me manifestar com relação ao governo, com relação à minha vida pública, à minha vida política. Então, no seu programa, eu não pude vir, não tive tempo, não fui convidado, mas nas outras rádios, nas outras televisões, realmente foi porque fecharam as portas para mim. E é uma honra estar aqui com você mais uma vez. A honra é toda minha. A produção me sugeriu que eu pregasse as cadeiras no chão, mas eu falei que a fase agora está outra, está paz e amor, não precisava pregar a cadeira no chão, que isso é coisa do passado. Não. Deveria ter pregado a cadeira no chão, porque meu estilo ele é o de sempre, né? De acordo com as perguntas formuladas, as questões levantadas, as respostas acontecem de acordo com o meu temperamento e pelo meu conhecimento daquilo que me for perguntado. Se a pergunta for satisfatória a uma resposta amena, naturalmente que acontecerá. Mas se a pergunta formulada for necessário que a minha resposta seja bastante forte, ela acontecerá também. Então não mudei. Não há razão para mudar. A minha vida pública, eu acredito que ela seja exatamente a que os meus eleitores querem que seja. Então, não vim aqui para poder sofismar, mudar essa conduta absolutamente. Se for preciso, as respostas precisariam de cadeiras grampeadas mesmo. Bem, mas não acho que não vai chegar a ser o caso, apesar que tem umas perguntas aqui de leitores do blog Cartão Vermelho mais apimentadas. Mas eu vou começar, talvez assim, não vou começar de cara com as perguntas. Eu quero pontuar para quem de repente é novo. Nós temos hoje uma faixa etária de pessoas novas morando na cidade e pessoas que ainda eram crianças e hoje já são adolescentes e já votam, já estão com título de eleitor. Outros que eram muito novos ali no começo da adolescência não se ligavam em política. O senhor começou a sua militância política com que idade e por quê? Eu comecei a fazer política garoto, com 10 anos, quando eu já entregava os jornais de casa em casa, jornais que meu pai recebia do Rio de Janeiro. Ele era um homem socialista e eu, o Achilles, numa época o Leão, nós entregávamos então os jornais de casa em casa, nas casas dos socialistas, na casa dos comunistas. Então brotava já em mim essa postura mais para a defesa do cidadão e não só a minha defesa e da minha família. E, quer dizer, então eu já comecei lá atrás. Depois eu entrei para a área social, que também não deixa de ser uma área política. Eu passei a dirigir clubes, a construir clubes e mais à frente, já com 28 anos, eu me elegi vereador. Fui delegado do Sindicato de Energia Hidrelétrica com 20 anos, construí o Progresso, construí a Cabo Friense junto com amigos, quando presidia, quando fundava, e lá atrás eu já fazia política. Agora, com mandato mesmo, foi aos 28 anos. Em 1970. Eu fui vereador em 70 para um mandato de 2 anos. Então tem 41 anos entre mandato e vida pública. 41 anos. O senhor lembra com quantos votos o senhor foi eleito em 1970? Em 1970 foi eleito com 476 votos. Na época o vereador se elegia com 150, com 140, com 200. Eu botei 476. No segundo mandato, 2 anos depois, eu passei de 470 para 686.
já precisava de uns 250 votos naquela época. E essa eleição foi a minha entrada mais forte na política, porque na de 1970 eu tive o apoio do meu pai, que era político e socialista, né? E tive o apoio da Cabo Friense, a Associação de Cabo Friense, onde eu era diretor, com o Zé Augusto comandando os nossos diretores, que eram cabos eleitorais. Em 1972, eu me vi apertado porque o meu pai morreu em 71, eu perdi o meu melhor cabo eleitoral. E Zé Augusto... O senhor era relativamente muito novo, o senhor tinha 29 anos. Quando 20, aí já está com 29 anos. Aí o meu pai faleceu e Zé Augusto, com a Cabo Friense toda, passou a apoiar Zé Bonifácio para vereador. E foi a primeira disputa, quem tinha mais votos? Eu ou Zé Bonifácio, que congregava em torno dele todas as lideranças antigas de Cabo Frio. Nessa eleição eu fui vitorioso, eu botei 686 votos, Bonifácio botou uns 570, 580, e foi a hora em que eu, sozinho, comecei a voar. Comecei a fazer um trabalho mais solo, porque as duas pessoas importantes na minha eleição havia falecido, meu pai, e o Zé Augusto havia me largado. Então essa eleição de 72 foi a abertura de um caminho que me fez chegar aos dias de hoje, 41 anos de vida pública, ainda vitorioso. Depois dessas duas vereanças, o senhor foi prefeito de Cabo Frio em 84? Eu ganhei do Zé Bonifácio numa eleição de vereador, e em seguida ele me governou eleição de prefeito, em 1976. Ele foi eleito? Ele foi eleito prefeito. Foi quando convergiu para ele todas as lideranças, Hermes Barcelos, o time dos Santos, Joel Rocha, o Wilson Mendes, todo mundo em cima dele, e ele ganhou aquela eleição. Em 82 eu o substituí. Eu ganhei a eleição em 82. O senhor talvez tenha tido graves dificuldades de reunir essas pessoas, porque o senhor nunca foi de uma família oligárquica da cidade. O sobrenome Correia é um sobrenome povo, né? O senhor não é um Mendes, o senhor não é não é um Guia, o senhor não é um Santa Rosa, o senhor não é oligárquico, o senhor vem de origem muito pobre. O senhor acha que isso reflete até hoje essa dificuldade desses grupos em aceitação do nome Alair Correia? Persiste, entendeu? Porque essas oligarquias, essas famílias, agora já os seus bisnetos, seus netos, com todo esse ranço, né? Eles são muito do poder. Enquanto eu era o poder, eu comandava a cidade, eles se aproximaram de mim. Muitos desses que são secretários do Marquini hoje foram secretários meus, foram auxiliares meus. E eu, sendo da prefeitura, quer dizer, aquela relação deles não era comigo, era com o poder. E eles continuaram com o poder aí na mão dos outros já. Lá atrás, a restrição era muito grande, porque eu era da Vila Nova, e sou da Vila Nova até hoje. Eu moro aonde nasci. Então, a Vila Nova, a Cabo Frio, encerrava na João Pessoa, naquele sinal ali, onde tem aquela choperia agora. Dali para lá eram casas mais pobres, era areal, era mato. O colégio de Dona Lídia Sherman, Deus dê, Extremo Sul, era no meio do caminho dos velhacos, pô, que era chamado na época, cheio de onde é o Muniz hoje, era cheio de árvore, peguei muitos pássaros ali. Então encerrava ali. Quem morava para lá era a periferia braba de Cabo Frio. Você tem uma ideia? As famílias de cor clara era a nossa, a de Zé Barbosa, depois chegou a de Oswaldo Rodrigues, era a de Milton Sampaio, eram famílias claras no meio de um contingente enorme de famílias de cor negra, entendeu? Então, quem morava ali era a periferia. E eu tive grande dificuldade exatamente por isso, porque eu era dali e eles não admitiam que alguém dali pudesse chegar a prefeito de Cabo Frio. Eu cheguei e tiveram que se aproximar de mim. Eu deixei de ser prefeito e se afastaram de mim. Isso uma parte, porque também tem as antigas oligarquias, que são pessoas, que são de famílias que passaram aquela fase de indicar promotor, juiz, mas se conscientizaram de que o mundo mudou, de que Cabo Frio mudou e tem um outro comportamento. Então isso não é generalizado essa coisa. São algumas famílias que persistem em fazer das suas oligarquias do passado trampolim para continuar sendo poder. Então,
eu acho que é um ponto legal para quem é jovem, não conhece essa parte dessa história de Cabo Frio, que se perdeu. Cabo Frio hoje é uma cidade que cresceu demais e nós temos é, áreas que nem existiam. O segundo distrito não existia nessa época, por exemplo, né? E esse crescimento, ele é exatamente desses 40 anos para cá. Para você ter uma ideia, no meu governo de 83, nós estamos aqui no Boulevard Canal. No meu governo de 83, em 84 eu fiz aqui a Vila dos Pescadores. Aqui atrás era uma lixeira, aqui era o banheiro público e ninguém passava por essa beira de praia aqui. Era uma lixeira. Aqui não tinha nada. Em 83, 84 eu fiz a abertura, tirei um posto de gasolina e tinha um posto de gasolina aqui que trabalhava a passagem e fizemos. Você vê que é recente. Aquela rua do Valente, que é Antônio Vicente de Almeida, que desemboca em cima da atual prefeitura, aquilo era de estrada, era de chão. Aquilo foi calçado em 1984, 83. E assim as coisas aconteceram em Cabo Frio muito a partir desses 40. O Braga, em 1970, não tinha uma casa. Hoje é o bairro que contribui com a maior parcela do imposto de Cabo Frio, é o Braga. Eu pago o IPTU no Braga, é muito caro, viu? Não tinha nada. E passou, então, um governo Zé Bonifácio, o segundo dele, passou o governo de Ivo, quando eu voltei no segundo mandato, aí então que Cabo Frio começou a corrigir todas essas situações. O Braga já estava sendo construído, mas era valão, Parque Búzios, e houve essa mudança muito grande. Mas Cabo Frio, essa mudança, ela foi nesses 40 anos, nesses 40 anos. Eu estou até respondendo a uma entrevista lá para o Rafael Peçanha, que é uma pesquisa como professor, me parece, e eu estou falando exatamente disso. Ele está perguntando do urbanismo, o que é que foi o urbanismo, como é que foi o governo Timínio, como é comparar o governo Timínio com o seu com o Zé Bonifácio, e eu dou algumas explicações que tem muito a ver com essa entrevista que estou dando para você aqui agora. Quer dizer, como é que essa urbanização, qual foi o efeito do governo Timínio para essa urbanização, qual o efeito do governo Adelaí, o governo Bonifácio, quais as diferenças que existem entre vocês, e aquilo ali passou exatamente por esse processo, nesses 40 anos de mudança de Cabo Frio, entendeu? Então, Cabo Frio teve uma mudança muito grande exatamente nos 41 anos, desses 40 anos para cá. Da ponte para dentro, tem algum bairro que o senhor não tenha urbanizado ou reurbanizado? Não, né? Foi da ponte para dentro, não. Todos foram urbanizados. Começando lá do Foguete, Manuel Correia, Náutiros 1 e Náutiros 2, lá Vila do Sol, Braga, Algodoal, né? Recanto das Dunas, Célula Máter, aí lá Prédio Siqueira, Jardim Olinda, Parque Burle. Então, eram os bairros de Cabo Frio que faltavam ser urbanizados. Excelso, Parque Burle, o Braga, Palmeiras, tudo aí já foram obras enormes, tomando de uma forma geral, os bairros, então, das duas pontes para dentro, Portinho, todos os bairros foram urbanizados. Foram saneados e urbanizados. Existe uma forma de criticar o senhor que diz que o senhor não fez nada da ponte para lá, e eu, como morador de Cabo Frio e dono do Instituto de Pesquisa, estou sempre na rua, eu acompanhei, por exemplo, o que era o Perol, o que era o Cajueiro, como era o Jardim Esperança, o próprio Jacaré, Monte Alegre, Boca do Mato também, que era, assim, a Boca do Mato tinha uma rua calçada. E, ou seja, dizem que o senhor não levou nada para o outro lado, mas não é a realidade para quem mora em Cabo Frio, né? Se você pegar o Jacaré, porque até nessa entrevista também eu falo também sobre isso, o Jacaré, o Manuel Correia, foram bairros onde o grande empresário quis tirar todo mundo. Então, as ações de um prefeito não estão apenas no paralelo que ele coloca, mas na hora em que ele dá dignidade a quem mora, garantindo-lhe a posse também, a sua permanência também. Esses bairros eu tive que não só urbanizar, eu tive que assegurar a permanência da família ali. O Jacaré está das duas pontes da ponte para lá. O Jacaré, estavam todos sendo expulsos dali, eu entrei, não deixei sair ninguém, depois eu asfaltei o Jacaré todinho, calcei tudo e resolvi, fiz um anilhamento enorme no meio do Jacaré. Eu cheguei a entrar no Jacaré com água quase do pescoço. Isso nunca mais aconteceu. Claro que tem os problemas ainda. Mas o Jacaré foi todo urbanizado. Aí você sai dali, você vai encontrar o Jardim Esperança. Pô, o hospital, embora o governo atual não dê a importância do hospital, não usa o segundo pavimento, que ficou abandonado,
De lá eles tiram os vasos, tiram as torneiras, tiram as fechaduras para colocar na parte de baixo. Quer dizer, virou uma esculhambação na parte de cima. Você vê a escola de quinta a oitava, ele é aqui em Suíça, para 1.000 e tantos alunos. A escola Elza Bernard de ensino médio, que era tarefa do Estado, para 400, 500 alunos. A Praça do Jardim Esperança. A escola Marília Pleizan, a escola Cilé Barreto, a escola Catarina Silveira, a escola Maria Emília Castro e muitas escolas que não vou lembrar agora de todas, porque quando eu estou em campanha eu lembro de uma, agora não estou em campanha não estou lembrando de todos. O Casarão, que foi comprado R$250 mil, a escola do Casarão, a urbanização da Ezra da Fonseca, o fim do valão do Jardim Esperança, o asfaltamento de todas as ruas, com exceção de uma do Tangará, calçamento das ruas do Caminho de Búzios, enfim, foram muitas obras feitas das duas pontes para dentro. As pessoas querem negar isso, mas não querem. As obras estão ali para poder serem constatadas. Se você pegar agora o volume de dinheiro de 6 anos e ver o que colocaram ali, nada. Não existe nenhuma soma que possa ser de tudo que foi feito ali em relação ao que foi feito no meu governo das duas pontes para lá. Também existe o segundo distrito. O senhor é dito como não fez nada no segundo distrito. Eu consigo lembrar dos superpostes, que diminuiu bastante o índice de acidente ali, que era muito alto à noite, né? Era muito escuro. Lembro da orla da praia, que talvez tenha sido um investimento errado, porque ficou bonito, mas não tinha morador. O senhor não pensou em voto naquele momento. Fez uma orla bonita onde não mora ninguém. E isso não transformou em voto. E fez talvez o maior patrimônio dali, que é a Marlicap, né? Que é o que segura para não todo mundo estudar em Barra, né? Quando eu estava para poder fazer obras lá, eu reuni ali no Chaparral centenas de pessoas e falei assim, eu vou entrar aqui fazendo obra. O que vocês querem? E eles pediram, queremos um hospital, queremos uma escola de ensino médio, queremos uma orla, queremos uma escola de 1ª a 4ª série em tal lugar, queremos o calçamento ali. Sim, tá bom. Além dessas obras, eu vou iluminar, eu vou preparar essa rodovia que eu quero acabar com os acidentes. Coloquei milhares de coqueiros, fiz calçada, botei superposte, quase 600 superpostes, e essa obra foi uma decisão minha, não foi da comunidade. Mas o que eles pediram? O hospital foi feito, se hoje está lá abandonado pelo governo, é porque parece que esse governo é governo de secretarias com engenheiros, só engenheiros, porque não tem a sensibilidade do que tem que ser feito pelo cidadão. Estão mais preocupados com a obra do engenheiro que não faz a obra. Então, parece que não é um governo que tem médicos, porque tem o Pilar, tem o Elcio, Carlos Vito, Marquinho e mais uma meia dúzia lá que fica lá comendo sem trabalhar. Então esse pessoal são médicos, mas eles pegaram o Hospital de Tamoios e abandonaram, como o São José Operário, como o Hospital da Mulher, como o hospital que eu construí que eles acabaram, que é o HCE. Está fechado o hospital do HCE. Esse é um governo de médicos mais insensíveis. Médicos que não enxergam um pouquinho à frente dele a necessidade de se atender ao cidadão. Então o Hospital de Tamoios, o povo pediu, eu construí, mas virou lá um posto de saúde porque não fazem nada lá. Me pediram a escola de ensino médio. Eu conheci a escola Marlicap, com ginásio coberto, com tudo, uma estrutura enorme. Atendi. O sonho deles é que tivesse uma orla igual a de Cabo Frio. Difícil, porque a orla de Cabo Frio era 1 quilômetro, 2 quilômetros. Lá eram 6 quilômetros. Mas era um pedido feito em reunião com o povo presente. O que eu fiz? Fui lá, pavimentei 6 quilômetros de orla, calçadas de pedra portuguesa, quiosque, tirei as barracas velhas, botei quiosque, superposto tudo. Então, o que o povo dela pediu, escola Lucilé da Silveira, lá perto dos Índios, lá perto de Santo Antônio, e a escola 1ª, 4ª série, o que eles pediram foi feito. Calçar aquela região toda precisa anos e anos e anos. Quer dizer, agora o que é preciso fazer lá? Uma super urbanização, quer dizer, drenagem geral daquilo ali. Porque lá tem muito... A drenagem geral daquilo ali. Então é o negócio seguinte, aí, assim, ela aí não fez nada, não. O meu problema com o Tamoios não foi não ter feito,
foi não ter acompanhado as lideranças, as falsas lideranças, que queriam a sua emancipação. Nessa hora, eu sou o governo em Cabo Frio, e eu tenho que fazer o quê? Ficar a favor de uma situação que imediatamente era prejudicial ao Cabo Frio? Não, eu fiquei contra naquela hora. Hoje eu sou até a favor hoje. Eu acho que hoje a arrecadação, acho que a arrecadação hoje dá para poder fazer as duas cidades. Então hoje não vejo, desde que Cabo Frio não perca a sua área total, como alguns querem, alguns mais querem, dá para negociar, dá para compor e resolver essa situação. Só que é difícil porque a legislação não permite essas emancipações hoje. Então eu fiz uma proposta mais inteligente, a emancipação de forma indireta. Como? Dividir a arrecadação de Cabo Frio, de Róis, meio a meio, e colocar esses recursos em bancos de lá e com gente de lá para administrar. Claro que o prefeito ficando em cima, mas aí que é a nova Tamoio, que foi a proposta que eu fiz de lá. Mas o povo entendeu de que não deveria ficar com essa minha proposta e ficou com o governo, que está lá o hospital abandonado, está tudo abandonado, é uma opção deles. Tá certo. Bem, mas as obras foram feitas lá. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo e aí eu já volto com as perguntas que foram enviadas ao blog Cartão Vermelho quando a gente anunciou a entrevista com a Lei Corrêa. 2 minutinhos, o Cartão Vermelho está de volta. Você também pode ligar para cá, 2643-0002 e 2644-2025. Liga para cá, 2643-0002, 2644-2025. Envia sua pergunta, nome, bairro e um telefone de contato para a gente saber que você realmente existe, tá ok? 2643-0002. Estou indo para o intervalo, daqui a 2 minutinhos eu estou de volta. Escola Brincando com Lápis, da educação infantil ao ensino fundamental. 12 anos de excelência no ensino. Na Brincando com Lápis, seu filho tem seguro escolar, inglês, educação física. Professores qualificados. Escola Brincando com Lápis, Rua I, quadra 30, lote 11, Parque Burri. Telefone 2643-4188. Central Copiadora e Papelaria. Xerox colorida de alta definição. Xerox preto e branco digital. Cópia para engenharia. Plastificação. Copiadora de altíssima velocidade. Confecções de cardápios, cartões de visitas, blocos, talões e muitos outros. Além de ampla variedade em papelaria. Central Copiadora e Papelaria. Rua Expedicionário da Pátria, 575, São Cristóvão. Telefone 2645-4381. Amarelo, cor do sol, o azul da cor do mar, o tom que preferir, aqui você vai encontrar. Litoral Tintas. Sem combustível, nada funciona. Sangue é vida. Você pode salvar muitas delas. Seja um doador de sangue. Escola Brincando com Lápis, da educação infantil ao ensino fundamental. 12 anos de excelência no ensino. Na Brincando com Lápis, seu filho tem seguro escolar, inglês, educação física. Professores qualificados. Escola Brincando com Lápis, Rua I, quadra 30, lote 11, Parque Burri. Telefone 2643-4188. Aí a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer foi enviada por Alan do Chaparral. Você acabou de falar da reunião lá. O Alan hoje
o responsável pela administração da pousada, assumiu os negócios da família, e está perguntando o que o senhor acha do Cadeão, né, a casa de custódia junto com o Complexo Penitenciário Futuro, que está sendo instalado na divisa entre Araruama e o Tamoios. O que o senhor acha dessa situação? Deve pedir meu microfone? Microfone, esqueci. A gente pobre assim mesmo, não sabe que tem uma lapela aqui. Tem Mas ligação? então, a ligação para anotar o nome. Vai que entra um fake aí me mas xingando. então, que bom. Agradecer ao Alan aí essa intervenção aí. Eu quero dizer o seguinte, que no passado eu coloquei aqui em Cabo Frio, ajudei a colocar, esse setor de triagem para o primeiro delito. Aquela criança que cometia o primeiro governo, 84, mais ou menos 85, que cometia o primeiro delito, para não ficar no meio dos presidiários já com seus vícios e seus crimes cometidos, eles iam para ali para uma preparação. Quando você fala de presídio, você já traz o marginal formado, entendeu? Esse negócio de que vai ficar na divisa, pô, é a mesma coisa que colocar. Para mim, Cabo Frio, ele começa no limite e termina no outro, não é isso? Mas se pegaram lá de Araruama e colocar no limite de Cabo Frio e Araruama, na verdade estão dividindo e colocando em Cabo Frio também. Por que não colocou lá no meio de Araruama? Então, quando um dos candidatos, pretensos candidatos, defende a tese de que tem que ser construído, eu não sei, certa ocasião, eu vou repetir, eu me queimei com o povo de Tamoios porque tive essa posição. Eu já até falei, eu não teria mais essa posição. Naquele momento, acho que foi um erro, sei lá, estratégia. Poderia ter visto a arrecadação para ver se dava para dividir. Naquela época, o governo não tinha trimestral, era mais complicado. Hoje, com a trimestral, é possível dividir. Agora, querer dizer que esse cadeão não vai prejudicar as duas cidades, é claro que vai, entendeu? Não tem jeito, pô. Aonde vai ser colocado ali, isso leva a sociedade ao medo, ao temor. Quer dizer, o Araçá, por exemplo, um lugar desassistido, aí não, agora ganha o Cadeão. Quer dizer, isso aí realmente teria que ser debatido com a sociedade. Quer dizer, eu me queimei uma vez porque fiquei numa posição com relação a Tamoios. Eu falo sempre nisso. Olha, eu fiquei contra ali. As pessoas não entenderam. E paciência para mim, pô. Foi uma escolha que eu fiz. Então, esse negócio agora, não, mas eu sou a favor. O cara falou, a favor. Mas não discutiu com a sociedade. Será que o Morador de Tamoios quer aquele cadeão ali? Será que ele aceita aquilo ali? Uma vez eu fui lá, e quando queriam fazer, eu fui lá discutir com eles. Foi lá fazendo Campos Novos. Eu saí de lá até vaiado na época. Então eu fui lá e falei, olha, querem fazer aqui um presídio para 500 detentos, e eu vim aqui debater com vocês. A minha posição é essa, é essa, é essa. Só porque eu fui lá debater. Saber se o pessoal queria ou não. O pessoal não quis, não quer, acabou, não tem mais. Quiser, então eu agi de acordo com a minha consciência. Eu fui lá e debati. Sabe por que você não debateu a emancipação? Era um prejuízo de dois lugares. Um lugar era prejudicado. Vai debater o quê? Vai debater com eles lá, eles querem.